Saudações a todos, aos nossos amigos do Ecomundo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para um vídeo para o canal solitário do Ecomundo. Eu peço para você algumas coisas. Inscrever-se no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, dar aquele apoio no engajamento, que é comentar, fazer esse negócio de compartilhamento, curtir, tudo bonitinho, gente. Compartilha até com gente que não vai assistir, só para poder dar um tchan, né, como diriam os outros aqui em Minas Gerais, no engajamento. O engajamento do canal é muito baixo, muito fraco. E quem puder contribuir financeiramente, na descrição do vídeo tem os meios. Quem quiser me apoiar no outro canal, Palácio das Noites, estou tentando dividir o canal, dividir temas. Aqui eu não vou ficar fazendo muitos vídeos para cá, porque não vale a pena, a não ser que vocês transformem isso em algo que vale a pena. Bom, aqui neste canal, já falei várias vezes, no outro canal também, eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho as minhas implicâncias, as minhas zoeiras, eu falo as coisas aqui que eu penso, não são opiniões populares, eu sei disso, por isso o canal também, isso atrapalha muito o crescimento do canal, porque eu não tenho opiniões populares. E uma delas é sobre One Piece, que eu continuo tendo a grande maioria dessas opiniões impopulares. Já contei para vocês meu enredo com One Piece, né? Eu me interessei em ver One Piece mais ou menos na mesma época que um amigo meu também se interessou em ler. Ele leu o mangá, eu vi o anime e também tentei ler o mangá. Eu tinha visto um vídeo do canal Fred Anime Whatever, ele mandando vilões, não sei o que lá, blá blá, que stop que esses caras de YouTube adoram fazer. E ele citava os almirantes. E eu, pô, me interessei, achei maneiro o negócio. Eu comecei a ver. Só que One Piece eu continuo achando uma enrolação enorme e um desperdício, porque tem uma história, já falei isso aqui várias vezes também, né? Os vídeos agora estão bloqueados, mas eu citei isso várias vezes no meu canal. Tem uma história muito boa, tem tudo para ser bom pra cacete, tem tudo para ser perfeito, para ser assim espetacular, o universo interessante, a temática de um mistério interessante. Por que desperdiça, né? O fã de One Piece, aquele fã ranheta fanatizado, não aceita que a gente fala isso, porque eles já apostaram a vida deles naquilo ali, né? Pô, mais de 25 anos vendo esse negócio. Eles não aceitam que estão sendo feio de trouxa, né? E tá mesmo, isso é fato, gente. Isso é lamentável. Que a indústria de animes e mangás faça os fãs tão de trouxa assim. Tá que aqui no Brasil a maioria viu por site pirata. Muita gente ainda não tem esse compromisso de falar, pô, vou assinar um Crunchyroll, vou assinar um Netflix. Seja por impossibilidade financeira, embora o Crunchyroll seja até barato, R$ 15. Ou por mania de querer pagar de outsider, né? A mesma mania que a direita tem. Aí quer falar, pra que eu vou pagar pra ver anime, né? Você vê pirata, aí o anime não tem renovação de temporada, você não sabe por quê, né? Bom, o que eu quero falar sobre o One Piece aqui é que eu... Não é quem conhece a história do canal, faz um breve resumo, eu tentei ver nessa época, aí eu pulei Alabasta, olha que doideira que eu fiz. E vi Skype, é só Jaya, pulei todo o negócio de Skype, eu só vi o final. Pulei Skype praticamente. Entrei vendo filler e arco idiota. Aí Enies Lobby Water 7 já não tava aguentando mais. Aquelas cenas lentas de One Piece, que os caras ficam olhando assim pro nada há um tempão. Fui pro mangá, detestei Marineford, detestei li Punk Hazard, Ilha dos Tritões e Punk Hazard, até Punk Hazard mais ou menos. Não acabei Punk Hazard também não. Thriller Bark também, tem Thriller Bark antes, né? E abandonei. Aí eu tentei voltar a ver o anime, falei, vou ver direitinho, vi East Blue, dei uma pausa longa, vi Alabasta, dando teco no meu... Não é teco daquele negócio não, tá, gente? É teco de bater a tecla. Daquelas setinhas do teclado, pra pular 5 segundos, tem muita cena parada. Cara, aí eu comecei a Skype em 2023, final de 2023, fiquei 2024 inteiro sem ver. Um erro da minha parte. Cheguei este ano e falei, não, vou ver o One Piece. Vou ver porque eu quero acabar Skype.
Porque eu voltei a ver um anime que eu tinha praticamente abandonado, do Oriente. E o anime é uma bosta. É uma grandíssima porcaria. Por isso que eu parei naquela época, eu já tava achando porcaria. Aí eu fui tentar dar uma chance, falei, não, pô, é sacanagem, eu tava vendo tudo picado, pulava meses sem ver. E é uma porcaria. Eu tenho um amigo meu, um fã do One Piece que eu tô citando, que ele fala que Jojo é enjoado, a parte 6. É a parte mais eletrizante da parte 6. Ele fala que é enjoado, tava muito arrastado, tá arrastado assim. Tá, assim. Eu vou mandar ele ver Oriente, então. Vou mandar ele ver Oriente com cenas de flashback de X-Men Evolution. Que é literalmente isso que acontece no Oriente. Aí eu falei, não, eu tenho que dar uma chance pra One Piece que não é justo. Eu vi essa porcaria aqui. Pra você ter uma ideia, os 2 últimos episódios de Oriente, eu vi arrastando o teclado, batendo no teclado. Segurava pra passar mais de 5 segundos. De tão ruim que aquele troço é. E não vai ter segunda temporada, provavelmente, tão cedo. O mangá é curto, o mangá... Ele tomou lá na Kodansha uma espécie de geladeira que foi dada em Black Clover, na Jump, na Shueisha, né? Bom, aí eu peguei pra ver Skyper, acabei Skyper. Claro, tive que recorrer à tecla, tive. Teve momentos que eu tive que recuar, porque eu errava a tecla. Tem um projeto One Piece, mas eu ia ter que baixar o One Piece. Fica complicado. Eu acho que eu vou fazer isso para outros arcos, para Dressrosa, provavelmente. Mas, cara, a história de Skype tem as babaquices do Luffy de ficar pagando de mongoloide, tem o Eshi que começa a ficar forte em Skype, que a Nami fica só de sutiã, né, de biquíni, umas 2 vezes, desnecessariamente, completamente desnecessariamente. Ela pulou na água. Ah, tá bom. Começa a ter mais Eshi, né, da Nami, a partir de Skype, né, principalmente. Teve um pouco em Alabasta, mas aí o Eshi começa a crescer depois de Skype. É que Skype até você pode dar passar um pano, que ela só teve que pular na água, tal, tá bom, vamos fazer de conta que não teve. Mas a história é fantástica. E a fanbase de One Piece, em geral, critica Skype, pelo que eu já fiquei sabendo. Mas Skype tem uma história fantástica. Gente, se o One Piece fosse Skype, a gente engoliria até as palhaçadas, o humor pastelão. Não engoliria aquelas cenas de ficar assim, não, né? Tá o vilão assim, o vilão para, dá uma travada, né, pra estufar o peito. Aí o outro olha assim. Aí volta. Isso, sabe como é que é o nome disso? Comer tempo. Gintama falava isso de forma zoeira, né? Que tava comendo tempo para poder dar tempo do mangá crescer. Isso é para poder adaptar um capítulo por episódio, 2 no máximo. Isso é técnica de enrolar os outros. Isso prejudica a animação, prejudica a qualidade da animação. Tanto que o One Piece deve ser o campeão de remasterizações, né? Tanto que agora fizeram uma remasterização da Ilha dos Tritões. Por quê? Porque a animação ficou meio porca mesmo. Essas versões que eu vejo na Crunchyroll, por isso vale a pena assinar a Crunchyroll, são versões remasterizadas. Skype e Alabasta tem edição, que eles falam edição especial, que é uma versão mais Blu-ray, vamos dizer assim, né? Cara, não dá, sabe? Anime infinito tem que morrer. Anime infinito tem que acabar com essa técnica de anime infinito. Você vê o Bleach. Bleach deixou de ser um anime infinito, né? Tá adaptando em partes. É meio chato que fica esperando, né? É negócio que o mangá já acabou há anos já, você tem que ficar esperando. O arco ainda é uma porcaria. E ao nosso inscrito, nosso querido Bruno Demos, né, companheiro aqui do canal, comecei a ver a parte 3 de Bleach, tá? Ontem eu vi 3 episódios. Ainda acho uma porcaria esse arco, continuo achando esse arco uma porcaria. Mas eu vou encarar. O arco é muito ruim. Nossa, aquele Wash não me desce, cara. Entre ele e as cenas paradas de One Piece, que os caras ficam olhando para um lado, pro outro, eu acho difícil de escolher quem é o pior.
Bom, aí, o que a gente pode falar de Skypiea? Eu fiz algumas zoeiras aqui no canal falando de Revolução Colorida, que o One Piece é meio que uma revolução colorida, que o Enel protegeu. O Enel era um genocida, o Enel era um Netanyahu da vida, né? Era um monstro aquilo. Aquilo era a fusão do Yahya Sinwar com o Netanyahu. Né? O cara do grupo H com o chefão lá da gangue que governa o mundo. O cara era um terrorista, um criminoso. O cara tomou o poder. Né? E eu não, por eu nunca ter visto o Skypiea por inteiro, só saber. Quando um outro amigo meu viu One Piece, ele chegou a ver muito One Piece, né? Aquela edição. Ele me falou que Skypiea tinha um pouco da questão parecido com a questão palestina. E de fato tem muito a ver. Até os caras lutar com bazuca. O nosso amigo Eiichiro Oda, nos seus momentos de sanidade, quando ele coloca coisas legais na obra, ele pensou na questão palestina? Eu não posso afirmar que pensou, porque eu não conheço o cara, né, pra saber disso. Mas que é uma puta coincidência os Xandia lutar com bazucas, igual aqueles RPGs que os palestinos usam. Vocês há de convir que é meio estranho, né? Porque é justamente bazucas, né? E claro, ele pensou nos palestinos, ele não pensou só na questão palestina, ele pensou em vários conflitos, né? Étnicos. Você poderia colocar várias situações. O apartheid da África do Sul, a questão dos indígenas na América, principalmente nos Estados Unidos. Embora ele tenha colocado os Xandia com uma arquitetura meio asteca, né? Mas quem de fato perpetrou uma perseguição, um crime de guerra contra os indígenas foram os americanos, os norte-americanos, os WASPs americanos, né? Que Coronel Custer da vida, essas porcarias aí. E tem também a própria história japonesa, né? Os conflitos dos Yamato com os demais povos que habitavam o Japão, né? Os Ainus, por exemplo. É muito evidente também a referência aos indígenas americanos pelas tendas nas quais moravam os Xandias, né? Eles tinham também o aspecto de indígena americano, né? Com moicano, o cocar se assemelhava muito a cocar de índios americanos, o calgara parecia uma coisa meio chefe touro sentado da vida. Então, e a história, gente, a história é muito boa. E mais uma vez eu falo com vocês, eu lamento One Piece ser enrolado, cara. Eu já falava isso no meu canal antigamente. Eu lamento, cara. One Piece é muito... Não poderia ser desse jeito. Sabe, é um crime contra a capacidade intelectual, contra a cultura mundial, contra você dar uma contribuição relevante à cultura mundial. One Piece ser desse jeito. Se One Piece se dedicasse menos ao humor pastelão, se o único cara que fizesse humor pastelão fosse o Luffy, se o Sanji limitasse a gadice dele, a Nami ou a Robin, sabe? Limitasse a gadice a só achar as duas bonitas. Não ficasse com aquele papo de pagar de cavaleiro, que não pode relar em mulher, tal, que ele vai... Tá, se ele fosse só assim, ele fosse um cara mais sério, não quisesse espiar a mulher no banheiro, esse tipo de maluquice, que a mulher quisesse que a mulher ficasse pelada, se ele fosse meio que apaixonado mesmo pela Nami ou pela Robin, ou pelas, sei lá, pelas duas aí ia ficar estranho, né? Pela Nami só, que seja. E tivesse uma paixão meio idealista por ela, que fosse. E tivesse um momento de comédia dele ficar bravo com o Luffy. E o Luffy fosse o único boboca do grupo, o Usopp. Pudesse ser do jeito que ele tá mesmo, ser covarde e tal. E o Sanji e o Zoro fizesse esse contraponto, esse caputo com o Luffy fazendo um mongoloide, pagando de mongoloide, com o Usopp também fazendo papel de covarde. Porque o Usopp, ele é covarde, mas falou que vai relar no navio, o homem vira uma onça, né? O navio ia cair, estatelar no mar, e ele não pensou duas vezes em fazer um rapel para salvar o navio. Com os discadores de jato lá.
Aí tem aqueles momentos meio comédia idiota, tal, que seria tolerado, porque seria parecido até com os de Fairy Tail mesmo. Os Fairy Tail tem comédia idiota, embora Fairy Tail, que é aquela hora que eles fogem com ouro, tal. Os caras queriam dar um puta pedaçaço de ouro, eles achavam que aquilo era um canhão. Aí a Robin deixou pra lá, ela viu que não era, ela sabia que não era. Aliás, a Robin e a Nami do grupo são as únicas. Ah, porque elas são mulheres. Não, não é só por causa disso, não. Elas são esteticamente as melhores mesmo. Que o Sanji, Deus me livre, né? O Zoro, o cara que se perde, fica dormindo o dia inteiro. O Luffy é o Luffy, não preciso falar nada. O Usopp tem um nariz de tamanduá. O Chopper é o Chopper, né? Ele fica... eu tenho que virar um pirata de verdade. Tá? As duas, além de serem as mais bem desenhadas, vamos dizer assim, mais, o cara caprichou mais no desenho, tanto até na fase pós-time skip mesmo. Mas eu prefiro essa fase pré-time skip, pra falar a verdade pra vocês. As duas são as únicas intelectualmente capacitadas do grupo, né? As únicas duas que usam o cérebro no grupo. E na Marinha tem outros personagens, mas não aparecem. Você vê, por exemplo, o Smoker e a Tashigi são bons personagens. Eles tomam uma hiper geladeira. Eles tomam uma geladeira. Eles tomam uma era glacial. Então assim, eu lamento o One Piece ser desse jeito. Pô, eu tô aqui fazendo uma meia-culpa que eu não conhecia a história de Skype com perfeição. Hoje, agora eu posso falar que eu conheço a história de Skype. A história de Skype é fantástica. É a melhor história do One Piece, disparado. Volto a dizer, se One Piece fosse Skype o tempo todo, nossa, cara, teve aventura, teve essa parte assim, essa parte bondosa do Luffy, né? Que é meio estranha, que o Luffy tem um conceito de bondade muito estranho, né? O japonês tem um conceito de bondade muito estranho, né? De amizade, então nem se fala. É a parte que melhor, como é que fala? Que melhor deixa isso claro na obra, pelo menos tanto que eu vi. Eu não sei o Ano foram anos, né? Porque durou 5 anos a capoeira. E meio que repetiu a Alabasta. Dressrosa repetiu a Alabasta. Whole Cake meio que repetiu a Alabasta. Então, Egghead foi mais Eshi do que... Foi o Eshi-Head, né? Porque era a desculpa pra Nami ficar andando com um bundão aparecendo. E a Robin usa roupa provocante, né? Essas mulheres ficam usando roupa provocante sem parar. Embora a paleta de cores tenha até dado uma mudada, né? Parece que mudou um pouco o pessoal da animação. E parece que agora a animação vai ter um rumo melhor, vai dar umas pausas para poder condensar mais capítulos de mangá, que é bom, tem que ser assim, gente. Sabe, eu tive que aguentar muita cena parada, mas eu faço aqui a meia culpa de admitir, Skype é o melhor arco de One Piece que eu conheci. Disparado. E pelo que eu sei dos outros, por resumos, por trechos que eu vi na internet, Skype ainda é o melhor. É melhor que Alabasta. Muito melhor que Alabasta. Porque reuniu essa parte social, mostrou... Gente, a história do Mont Blanc Noland, a história é muito boa. A história é sensacional. Ele querer... O cara lá tava morrendo porque tava mergulhando para poder provar a inocência do ancestral dele. Cara, isso foi fantástico. Sem brincadeira. Eu vou tentar... Vou pular os fillers, vou pular o arco do Fox, né? Vou rastrear o arco do Fox, vou pular assim, porque eu não vou ver aquela palhaçada de Fox de novo. E vou tentar ver o One Piece. Desse jeito, vou bater a tecla e tal. Quando eu perder completamente a paciência de bater a tecla, eu vou baixar o One Piece. Provavelmente eu vou fazer isso. Agora o JTC eu vou ter que fazer isso, porque tem a cena que ele fica preso na chaminé e o outro palhaço fica preso entre duas paredes. Ah, gente, aquilo lá não dá. Aquilo lá, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu quase morri. E tem o Funça, né? O Garp, que é o funcionário público corrupto, né? Essas partes aí eu não mudei minha opinião, não, tá? Agora, Skype, eu faço assim, o arrependimento público aqui de não ter visto isso antes. A história é muito boa. A história é muito melhor que Alabasta. Muito melhor mesmo. Bom, tá aí
Minha confissão pública a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.